Só a gente olhar a história das guerras, a gente vê a evolução que houve depois das guerras. O desenvolvimento, aliás, a Alemanha é um exemplo disso depois da guerra. Inclusive a gasolina sintética, né? Borracha sintética, indústria química, tudo veio daí. Então nós estamos vivendo. O Brasil tem condições sim, porque ele tem um Estado Nacional, tem os bancos públicos. O Brasil é o oitavo país em população, quinto em territórios, é uma das 10 maiores economias do mundo. Tem duas coisas que poucos países têm. Fora a riqueza do Brasil, que é metade do PIB da população e do território da América Latina, e é um país que pode integrar a América do Sul, o Brasil tem alimento e energia. Só que a energia está cara, porque o modelo está de ponta cabeça. Só que a comida está cara, porque você não apoia a agricultura familiar, que são 4 milhões de pequenos proprietários, que se tivesse pacote tecnológico e tivesse crédito, porque no Brasil o grande problema, nós temos um poderoso mercado financeiro. Nós temos hoje 32% dos brasileiros que estão poupando, estão investindo. Ainda que 38% desconfia muito das fraudes agora, 28% tem medo do risco, mas a poupança brasileira, em vez de virar crédito de investimento, está virando concentrar cada vez mais renda. Porque se você ganha 15%, se eu te pago 15% de juros com a inflação de 4,5%, a dívida pública, em vez de pagar o que paga o mundo todo, 1,5%, 2%, paga 7%, 8%. Como é que o país pode... Se a estrutura tributária, em vez de tirar de quem tem renda, riqueza e patrimônio, tira de quem tem salário, do pequeno e médio, da classe média, ela tira o poder de consumo, tira a força que a massa salarial brasileira podia dar à economia brasileira. Então, nós vivemos um impasse histórico. Para resolver, tem que ter uma maioria, um bloco político-social, uma coalizão, que tem um projeto para o país. Agora eu pergunto, as elites empresariais brasileiras estão preocupadas com o que o Trump está fazendo com o Brasil, com os Estados Unidos está fazendo com o Brasil? Não, nem um pouco. Não, porque eles estão contra. Estão contra porque... estão perdendo ainda, claro. Estão contra. Agora, eles estão contra porque vai contra os interesses deles do empresariais. Vão contra o interesse dos negócios deles, né? Exatamente. Agora, pensar o país, pensar um programa para o país, pactuar um programa para o país. Essa questão da disputa da Câmara e do Senado, da presidência da República, dos governos, da Assembleia Legislativa, como foi dos municípios, nas câmaras e prefeitura, é a primeira vez que nós estamos disputando em condições de igualdade, porque de 13 a 22 nós só nos reprimiram, por isso que eles cresceram. Porque falam muito, não, a direita está muito forte, tem mais vereador, tem mais vereadoras, mais prefeitos e prefeitos. Tem 300 deputados sem os bolsonaristas e sem a centro-esquerda, quase 40 senadores sem bolsonaristas. É verdade, porque eles nos reprimiram. Nós passamos 10 anos só nos defendendo. Não foi isso? Então, agora é um momento de reconstrução também das forças políticas sociais e da disputa político-cultural, porque eles ganharam muita base popular. O pensamento liberal, autoritário, conservador, ganhou muita base popular. Fora a insatisfação natural, ainda bem que existe essa insatisfação na juventude brasileira, por N razões. Né? Nós formamos milhões de jovens e não reindustrializamos o país. Né? Nós mudamos totalmente os hábitos de consumo, porque levamos... Você vê que a classe D e E cada vez é menor. Nós estamos levando o padrão de vida da maioria da juventude brasileira. Então, hoje ela tem roupa, moto, lazer, celular, mas não quer trabalhar 8, 10 horas por dia por R$2.000, 6 dias por semana. E tem consciência que os ricos não pagam imposto, que as pesquisas mostram isso. Ela quer mais. E há muita insatisfação dos serviços públicos também. Se você olhar o que o Tarcísio e o Nunes fizeram com a educação e saúde de São Paulo, com a mobilidade urbana, com o saneamento, então a população, principalmente mais jovem, quer mais. E tem essa questão que é uma economia de serviço, então o empreendedorismo é uma realidade. Trabalho autônomo, trabalho intermitente, trabalho temporário, porque eles precarizaram, terceirizaram e quebraram as regras trabalhistas, porque o sonho deles é não ter sindicato e não ter direito trabalhista nenhum, porque eles acham que é isso que é o problema do Brasil. É como voltar à escravidão, entendeu? Porque o discurso que não todos os setores, que muitos setores do empresariado, ainda que tem muito setor do empresariado que é a favor até o fim da escala 6x1. Essa coisa de haver uma revolução tecnológica, você não trabalhar menos, é a coisa mais contrassenso que existe. É simplório, né? Ora, se você evolui tecnologicamente,
é que você cada vez usa menos a força física e mais a força intelectual, né? Você cada vez mais usa a técnica. Significa que você pode trabalhar 40 horas, 38, 36, até chegar a 28, 32 horas, como muitos países chegaram, para você ter mais tempo lazer para a cultura, né? Você ter mais tempo para viver, né? Você não vive para trabalhar, né? Você trabalha para poder viver, que é o ditado popular. Então, acho que o Brasil vive esse impasse, que nós temos que resolver nesses próximos anos, de alguma maneira. Porque a direita, essa questão do bolsonarismo, da família Bolsonaro, está criando um impasse para a direita brasileira. O que ela vai fazer? Certo? Então, é mais provável que o Lula vença as eleições, até pelo momento que nós estamos vivendo político também, eleitoral no país. Né? E aí nós vamos ter uma Câmara e um Senado que não dá maioria ao presidente. Aí vai ser o grande desafio. O Lula, como líder, não só brasileiro, mundial, com a experiência que ele tem, nós seremos capazes de pactuar para o Brasil enfrentar esses desafios da logística, da transição energética, ambiental, da transição industrial, da recomposição do aparato, uma reforma política, administrativa e judicial do país, como nós fizemos a Constituição de 88, porque a Constituição de 88 acabou sendo um momento de pacto do país, né? Através da soberania popular. Não foi exclusiva, mas foi um pacto com as desigualdades, né, da representação que tinha na Câmara e no Senado, né? Porque se fosse uma Constituinte, era proporcional ao número de votos de cada partido. Então, seria uma Câmara única, né? Unicameral. Não teria o Senado e a Câmara como foi. Mas, mesmo assim, ela produziu um documento histórico para o Brasil, um avanço, pensando que em 1917 foi quando surgiu a classe trabalhadora brasileira, e 88, 70 anos depois, o que ela conquistou é um fato histórico fantástico. E se você pensar o que era o Brasil quando acabou a Primeira Guerra Mundial, e você vê que é o Brasil hoje, 100 anos depois, a guerra acabou em 17, 18, né? Nós estamos 110 anos depois, nós fizemos uma transformação fantástica nesse país. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!